Uma analogia que eu fazia sempre era que no Brasil, a maioria das empresas de tecnologia não tinha um fundador técnico. E quando eu digo técnico, proveniente do universo tecnológico. Programador, cientista da computação e etc. E eu sempre disse que esse era um dos fatores da gente ter produtos muito ruins, né? E olha se produtos mais tradicionais, mundo de RP, mundo de frente de caixa e etc. Aí, agora a gente está começando a ter uma leva de empresas que os fundadores são técnicos, né? Então, lá nos Estados Unidos, você começa a olhar os principais fundadores de startup ou de grandes empresas que acabaram se tornando, eram técnicos. McAfee, que morreu recentemente, era técnico. Larry Ellison, da Oracle, é um cara técnico. Bill Gates, Steve Wozniak, da Apple, Steve Jobs, HP... A lista é enorme, né? Já era consolidado lá, né? No Brasil isso começou a mudar um pouco mais recentemente, de fato. O meu ponto é, eu imagino que isso deve ter uma relação pela falta de conhecimento, né? Eu acho que esse mundo tech, assim, o papel do CTO de alertar o CEO, de falar, cara, isso daqui é importante e tal, porque eu vivi isso algumas vezes, né? Das pessoas não darem o peso necessário para a segurança da informação. Olha a startup que está começando hoje. Quando que o fundador tem que começar a pensar e investir em segurança da informação? Porque, na minha cabeça, segurança da informação é sempre quase que infinito, né? Você pode investir o que for. Como é que se dá o equilíbrio certo para eu não errar a mão? O que você pode dar de ideia aí para a galera? Esse é um problema recorrente, é uma avaliação constante. Mas assim, a gente tem alguns números que podem ajudar, né? Quando você resolve um problema de segurança na fase de requisitos, né? Bom, a gente imagina que ninguém começa a escrever software codando sem pensar o que você vai resolver, né? Quando você vai pensar o que vai resolver? Isso está num Epic, isso está num requisito formal, PMBOK-like, não importa, sempre começa com um requisito. Mas as métricas mostram que um problema de segurança resolvido na fase de requisitos é 100 vezes mais barato do que no campo. Então é essa cabeça que tem que estar lá. Existe alguma outra coisa que você faz com o seu dinheiro que valoriza 100 vezes? Não tem. Então essa é uma que você tem que fazer, porque é economicamente vantajoso. Desenvolvimento de software seguro. Desenvolvimento de software levando em conta o ciclo de vida do software, né? E a coisa toda começa no requisito. Se você não coloca como requisito, recuperar depois pode ter migração de base de dados, você pode ter que ficar fora offline. É a receita para dar errado. Então, assim, hoje, para aqueles que estão montando sua startup, se você for capaz de minimamente descrever quais são as características, os adjetivos, né, de segurança que tua plataforma precisa ter, quais são os eventuais cenários de ataque, quem pode atacar, por qual motivo, você já avançou muito. Foi um brainstorming aí que de repente você gastou uns 2-3 dias fazendo e deixou o fundador de hoje feliz amanhã. Sensacional. E isso não necessariamente precisa ser um especialista em segurança, né? Eu acho que só o fato de você estar refletindo sobre as possibilidades, né, já é um exercício, né? É um exercício, quer dizer, você tem tem que ter, obviamente, uma cabeça um pouco adversarial, né? Você não precisa ser especialista, mas, pensando em abusos, né? Pois é. A pergunta que você tem que fazer é como eu abusaria? Tem que ter uma cabeça maliciosa, criativa, né? Exatamente. Mas eu acho que assim, o brasileiro que está aí no dia a dia vai ter essa cabeça no mínimo, né? Esse é um lado. E o outro, você precisa saber que existem listas de riscos conhecidos, né? Então, o Instituto de Padrões americano, o equivalente de Metro brasileiro, chama NIST. O NIST tem publicações que você pode procurar, NIST, Risk Assessment, né? E você vai encontrar lá listas de riscos conhecidos. Então, obviamente, estão escritos de forma mais ou menos genérica. Em desenvolvimento de software ou em geral? Em tudo. Desenvolvimento de software, deployment, produtos, operação. Então, você pode olhar até o dia a dia da tua empresa. Então, você pode olhar lá e falar assim, não tinha pensado nisso. Então, no mínimo, você incorpora no life cycle, ou não, ou escolhe ignorar, mas sabendo que está ignorando alguma coisa.